Janaína, Serjão, todos aí, o Nilton, a todos vocês aí, o Luizão, tudo bem, Luizão? Luizão, vamos pegar, o outro, tem dois Luizão agora, tem um Luizão do bigode e o outro Luizão que não tem bigode, e agora? Luizão, vamos pegar o carro da Sheila, vamos dar uma volta aí? Vamos ali em São Paulo, depois a gente volta. Irmãos, presta atenção. Hoje eu quero falar sobre aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda. Muitas das vezes nós levamos uma vida sofrida, porque nós sabemos o que incomoda e não lutamos contra aquilo. Entendeu? Não lutamos contra aquilo. Eu conheço uma pessoa que, se der 11 horas, a comida não estiver pronta, a pessoa desmaia. Não sei se ainda é assim, mas era desse jeito. Deu 11 horas, a comida não está pronta, a pessoa começava a ficar amarela, ficar estranha e desmaiava. Sério. Entendeu? Quer dizer, se não lutar contra isso, olha que coisa brava. E às vezes a tua situação é outra, pastor, olha, tudo eu quero logo meter a mão na cara, penso logo em dar um tiro, jogo logo um monte de praga. Quer dizer, isso está atrapalhando a sua vida. Então, Deus me puxou muito a minha atenção sobre aquilo que te incomoda. Tem coisas que você sabe que por que você sofre tanto, por que as coisas não vão certo. Você vai, daqui a pouco alguma coisa trava você. São espíritos que atrapalham a vida da pessoa. Isso é muito grave, isso é muito sério. O Jacó, presta bem atenção, uma campanha que nós vamos dar início aqui na quarta-feira. Eu já comprei o material todo, já está tudo guardadinho aí. O Jacó, ele se sentia incomodado. Ele não tinha paz da casa dos pais dele. Ele não estava feliz na viagem que ele fazia. Igual eu falei para vocês, a vida é uma viagem. O que você já encontrou pelo meio da estrada? Passou muita decepção, já apanhei, já fui xingado, e vai por aí afora. Quer dizer, a vida, ela é uma viagem que você está fazendo. Você veio e vai ter que voltar. Não é isso? Toda pessoa que viaja, ela espera voltar. Então, você tem que voltar para onde? Para o céu. Mas, o que você está encontrando pelo meio? Pode botar aí em cima dela, por favor. Não é em cima. Isso. Valeu. Obrigado, André. Obrigado. Então a vida é uma viagem. Eu, por exemplo, eu não vou ficar aqui contando minha vida, mas já passei coisas que vocês não sabem, minha família não sabe. Coisas pesadas. Coisa terrível, tá? E eu não quero isso mais na minha vida, de jeito nenhum. Mas passei coisa pesada. Então você pode estar atravessando isso também. E o Jacó, ele queria que Deus guardasse ele na viagem que ele faz, a vida. E com certeza ele já estava cansado de enrolar. Você não quer, mas você vai ter que enrolar alguém. E você, não é você que enrola, você fica enrolado. E ele tomou uma posição. Ele queria acabar com aquilo. Então Deus deu um sonho para ele. Naquele sonho, ele enxergou a mão de Deus. Ele viu o que ele precisava mudar. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Gênesis 28. Você pode ser uma pessoa muito culta, pode ser uma pessoa formada. Eu tenho vários diplomas, eu fiz várias faculdades, mas o seu espírito, irmão, é uma derrota. Ele está muito carregado, precisa de mudança.
você aprendeu as coisas de um jeito errado. É complicado. O Gênesis 28, logo o primeiro livro da Bíblia, acharam? Gênesis 28. Agora você precisa dar atenção, escuta. Não é todo o livro de Gênesis que Deus vai falar com você, mas pode ter um versículo aqui que é seu. Entendeu isso? Tem um versículo que é seu. Deus está falando com você. Tem um versículo que pode ser do pregador. Deus está falando com o pregador. Não tem esse negócio, não, eu sou pastor, não preciso. Precisa sim. Tá? Então, Gênesis 28. Todo mundo achou? Isso pode mudar a sua vida para sempre. Para você sair batalhando, trocando 6 por meia dúzia, e não é isso que você quer ser feliz. E Deus te chamou para ser feliz. Deus não chamou vocês para ir morar nas trevas com o diabo, não. Chamou vocês para comer das riquezas das nações. Você tem ideia do que é isso? Então, no versículo 18, ele diz: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna. O que é que segura o nosso corpo? A coluna. Então ele pôs essa pedra por coluna. Aqui eu vou assegurar a minha vida, a minha prosperidade, a criação dos meus filhos, a minha saúde, as minhas amizades. Uma coluna, é isso aqui, eu vou firmar aqui. Deus falou comigo aqui. Amém? É como a igreja. Deus mudou sua história aqui, mudou. Aqui você faz sua coluna. Já teve pessoas que me diziam: pastor, já andei tudo quanto é canto e deu nada certo, mas vim aqui, pastor, a minha vida mudou. Então esse lugar é a sua coluna. Glória a Deus. Mas e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era o quê? Luz. É a sua casa. Até então você chamava de inferno, lugar de encrenca. Eu não suporto mais esse lugar. E aí você vai ter que mudar. Você vai chamar agora do meu paraíso antes do pecado, meu santuário, onde eu falo com Deus. E é desse jeito. Amém, Jesus? Você vai mudar agora a forma de olhar para a sua casa. A ver que o diabo já tentou tirar você dali várias vezes, para te levar para um lugar distante, para arrebentar mesmo com você. Mas a misericórdia de Deus não deixou você tomar essa decisão. Glória a Deus. E Jacó fez um voto dizendo: olha aí, Deus gosta dessas coisas, tá? A pessoa que vai para cima dele faz um voto, isso é sinal que confia nele, e você quer que ele confie em você, por isso que você faz voto. Amém? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Ele se sentia sozinho, porque uma pessoa que xinga, mente, joga praga, enfim, você está andando sem Deus. Se você tivesse Deus, você não fazia nada disso. Odeia as pessoas, joga praga, fala mal, não tem compromisso, não ora, não pega uma Bíblia para saber o que Deus quer. Essa pessoa está andando sem Deus, irmão. Ela anda sem Deus. E o Jacó estava cansado disso. Por isso ele conseguia enganar, conseguia fazer coisas erradas. Mas e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, é a vida. Tem gente que tem medo de ficar velho, tem medo de morrer, tem medo de passar miséria. Tudo isso é falta de ausência de Deus. Porque a pessoa não tem Deus. Quando a pessoa tem Deus, sabe o que ela diz? Sabe o que ela confessa o tempo todo? O Senhor é meu pastor.
Muito bem. Aí você está lá com a sua família, cuidado, vamos fazer isso, fazer aquilo. Se Deus é por nós, olha só, irmão, quanto material bom. Ah, mas isso é pesado demais. Posso todas as coisas. Olha só, entendeu? Mas quando você está sem Deus, você só fala bobagem. Mas se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, acabou a escassez, vamos parar com isso. Ó, de manhã eu tenho que pedir 3 colherzinhas de pó ali, meio copinho de açúcar. Se tiver um pãozinho sobrando aí, dá para mandar para mim, isso tem que acabar. De ter pão para comer, irmão. Lembra que eu falei? As boas novas que Jesus foi ungido para pregar, ele falou que nós vamos comer das riquezas das nações. Amém? Irmão, isso tem que entrar na tua cabeça. Se não entrar, você vai continuar do mesmo jeito. Quando entra na tua cabeça, eu vou comer das riquezas das nações, você atrai, isso vem para você que você está crendo, por isso você confessa. Amém? Me der pão para comer, veste para vestir. 2 estilos de veste, um é o Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a virtude de Deus em você, em mim, onde o demônio não aguenta nenhum de vocês, nem a mim. Ele sabe, eu vou lá, mas eles vão me expulsar. Isso é quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Podem te aborrecer, mas é difícil demais. É muito difícil. Você não explode à toa. E quando explode, logo se arrepende. Outra coisa é tudo que Deus fez, chamou, e você só põe defeito. Não pode. É aquilo que eu falei, aquele óculos lá do pastor, bem feinho, né? Você não podia dizer que está bonitinho? Onde você mora? Eu moro naquela desgraça daquele lugar. Olha só como é que você é. Quem tem o Espírito Santo, irmão, não fala coisas que destrói a morte e a vida. No poder, sabe o que é poder? A morte e a vida estão no poder, quer dizer, a sua língua tem um poder de construir ou destruir. Deu para entender? Não brinca com isso não, porque isso é sério. Você dá um espirro aí, você acha que eu estou ficando gripado. Não, você já está gripado. Você já dá laudos. Eu senti uma fisgada aqui, acho que eu vou infartar. Irmão, não era nem isso, mas a sua língua é um perigo. Isso você tem que acabar. Ah, eu sou muito pobre, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou chegar onde eu quero. Você que está falando, irmão. Às vezes a sua bênção está naquela igrejinha feia, do telhado furado. Você está buscando outras coisas, sua família está de cabeça para baixo, está perdendo filhos, perdendo filhas, perdendo a paz, o sossego, a prosperidade. Você não tem mais graça para a vida. A sua diversão é trabalhar. Isso tem que acabar, hein? Até eu vou comentar, porque ele me pediu segredo e não é nada demais que eu vou falar. O Paulinho, o filho do Sérgio ali, a Janaína, ontem eles me mandaram um vídeo. Eles estavam numa cachoeira bonita, estava longe, hein? E eu falei, vem cá, vai só trabalhar, irmão? Você já foi lá em Penedo, lá, já deu um passeiozinho? Aí ontem eles fez questão de me dizer, estou em Penedo. Quer dizer, ouviu o conselho. Tem gente que fica só olhando as paredes dentro de casa. Irmão, você precisa fazer alguma coisa diferente, irmão. O mundo é grande, irmão. E tudo foi Deus que criou.
Depende do que você vai fazer. Mas você pode dar um passeio, irmão. Eu posso ir no shopping? Pode. Você não vai querer ir para o shopping à noite, né? Você não está querendo passear. Você sair daqui umas 3, 4 horas da tarde, lá tem ar-condicionado. Aí você, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar, mas você só pode comprar, não pode passear? Dá umas voltinhas, olhar, isso aqui eu vou vir buscar tal dia. Mas não fala para ninguém não, só registra no seu coração. Se você falar, você não compra. Entendeu isso, gente? E está em paz com você. Você tem que... A Escritura diz assim, busque a paz e siga. Você tem que andar em paz com você mesmo. Você quer ver uma coisa que eu fico, né? Muito alegre, quando alguém me diz, Mota, isso aí está errado. Eu fico tão feliz, irmão, que eu vou parar de andar errado. Mas tem gente que se você falar, isso aí está errado, toma conta da sua vida. Eu quero morrer assim. Aí eu vou fazer o quê? Falou que está errado, opa, pera aí, vou orar a Deus e vou mudar isso aqui. Amém, Jesus? Vou mudar isso aqui. Vamos lá, mais um bocadinho. No versículo 21. Eu em paz tornar a casa de meu... Tem gente que não tem paz na família. Eu via lá o José. O José não tinha paz na família. E o pai dele era o Jacó. Os irmãos estavam pensando em matar ele. Tem irmão que se vive planejando. Fulano, meu irmão morreu, pega aquele negócio dele lá. Tem irmãos que planejam um mal contra o outro. Quem matou o Abel? Era primo dele? Então até isso ele falou, eu em paz tornar a casa do meu pai. 21. E eu em paz tornar a casa do meu pai. Aí o que vai acontecer? O Senhor será o meu Deus. Você encontrou a paz? Encontrei. Agora o Senhor é teu Deus. Você vai fazer a vontade dele. Não é a sua vontade que dá na tua cabeça, não. Tem coisa que a gente precisa separar. Vamos supor que eu tive uma desavença com a Jeane lá em casa. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Aí eu vim aqui para a igreja, ela está sentadinha lá atrás. Eu, ao invés de ser usado por Deus para ajudar vocês, eu vou ficar jogando piadinha para ela daqui. Essas mulheres aí que não obedecem o marido. Irmão, que pregação é essa? Você traz o lixo da casa e despeja na igreja. Diz que roupa suja se lava onde? Casa. Eu resolvo meus problemas com ela em casa. Aqui não, eu tenho que ser usado por Deus para Ele me usar naquilo que você precisa. Aí, poxa, fui lá na igreja lá, pastor Mota, eu não entendi nada. Negócio de mulher que não obedece marido, mulher não sei o quê, tem gente bolufa. Não vou lá mais não. Tá certo. Porque eu peguei os problemas da minha casa para jogar piada para vocês. Não, aqui se Deus não me usar, eu passo para outro. Vem cá, sobe aqui, se Deus te usa aí, que eu estou na carne mesmo. Então vamos lá. Esta pedra que tenho posto por coluna, vai me firmar. O que é essa pedra? Será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, meu irmão, esse foi o voto que Jacó fez com Deus. E eu na quarta-feira, eu vou entregar para você um pote com tampa, e esse pote vai ter uma pedra.
Amém? E você vai levar um vidrinho com azeite. Então você vai pingar o azeite em cima dessa pedra. Dali para lá, eu fico esperando o dia que você vai me dizer que o dia está ruim, que a vida está difícil. Só se você não for fiel, aí não vai dar certo. Prefiro que você nem pegue essa pedra. Porque aqui o Jacó foi fiel. Sabe o que aconteceu dessa fidelidade dele? O irmão que ia matar o outro não conseguiu. Lá com o Adão não conseguiu isso. O Caim matou mesmo o pobre do Abel. Entendeu? Já o Jacó não. Os irmãos fizeram de tudo, mas não conseguiram matar o José. O José foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar, aquela tarada, ficou doida pelo José. Não conseguiu nada com José. José largou o vestido lá na mão dela, caluniou José. José foi parar na cadeia, saiu da cadeia para ser o quê? Governador. Por quê? Por causa da fidelidade do pai. O Jacó, com uma notícia daquela, era para ter infartado, né? Que era um filho que ele gostava, era obediente. E os irmãos chegam lá tudo com uma capa que o pai tinha feito para ele, suja de sangue, mas não era o sangue de José, era sangue de animal. Ó, achamos só a capa aqui, ó. Acho que uma besta fera acabou com ele, com a suja de sangue, tal. Você imagina como ficou o coração daquele homem. Depois de anos, ele é chamado pelo filho, pelo próprio José, sem saber que José estava vivo, para ir lá para o Egito, na época da fome, e não passou fome, ainda encontrou casa para morar. E outra coisa, hein? Casa com conforto. E o Potifar, apesar de não ser de Deus, mas ele não queria só a mão de obra do José. Ele queria cuidar da família do José. Que às vezes, né, você só quer só a mão de obra da pessoa, você nem pergunta pela família, se você tem filho, se não tem. Às vezes a pessoa larga até um filho especial na cadeira de roda, vai trabalhar e ninguém pergunta nada. Tem leite lá, tem pão, está direitinho lá. Deus não abençoa quem fecha a mão. E o Jacó fez esse voto com Deus. Se for do seu gosto, você quarta-feira, isso acontece 8, 3 e 19 horas, você vai pegar um potinho, vai pegar aqui uma pedra, e aí é você e Deus. Toda vez que você se sentir um pouco apertado, você vai lá, você vai ter um lugar especial na tua casa para você colocar aquele pote com aquela pedra. Até se você quiser, pode botar um travesseirinho para você orar de joelho ou em pé. Vai lá e estou falando com Deus. Não estou falando com pote nem com pedra. Estou falando com Deus. E depois você me conta o que aconteceu. Amém, Jesus? Ô Lúcia Maria, Anderson Martins, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E quem tiver mais aí. Então, meu irmão, eu fiz essa campanha quando eu pastoreava na Igreja da Graça. Olha, foi um tal de compra carro, compra casa, pessoas casando. O carro mais novo que chegou lá foi o do Bira. O Bira tinha um rádio com controle remoto, eu nunca tinha visto aquilo. Na época, isso foi em 93, 94, por aí. O povo prosperou, mas fez como Deus mandou. O povo trazia compra para a igreja, você acredita nisso, irmão? Tinha gente que trazia compra de mês para a igreja. Carne seca, eu não trazia nada para minha casa. Quem é daquela época sabe disso. Eu rodava muito procurando lugar para abrir igreja, e eu passava aquelas casinhas bem caidinhas, eu olhava, dava um tempinho, procurava
entender o que estava acontecendo. Uma vez eu passei ali em Botafogo e quando eu parei perto onde tem um brisolão, um morrinho assim, escutei uma criança: papai, me dá biscoito. Mas que peleca, mas ele falou outro nome. Desempregado, você não está vendo que eu não tenho dinheiro, minha filha? Posso dar biscoito? Aí o outro pede café, eu não tenho. Aí é que, quem é de Deus sente, né, irmão? Aí eu fui para a igreja. Lá na igreja, a nossa cozinha, lá, era debaixo de uma escada. Aquilo ali estava repleto de compra. Irmão, eu preparei a mala do Passat de compra e fui para lá. Cheguei lá, chamei o camarada: ô, cara! Aí o camarada apareceu lá em cima de calção, sem camisa. Posso dar uma palavrinha com você? Só um momento. O cara amarrado, o cara está agoniado. Aí desceu. Pode falar, ajeitando o calção. Aí eu fui abrir a mala do carro, era aquele Passat de malão, mala grande. Abri a mala e falei: ó, tudo aí é seu que mandaram te entregar. O cara chorou, ele chorou. E eu não estava aguentando a emoção. Falei para ele: ó, tira rápido que eu estou com uma pressa que você não tem ideia. Aí o cara foi botando assim no meio, fita, ajuda aí. Aí os filhos menor carregando. E eu ali querendo explodir um açude de lágrimas, né? Aí tirou tudo, eu bati a mala do carro. Quem mandou? Falei: foi Jesus. Fui embora. O povo prosperou tanto que eles faziam isso. Não era só isso não, irmão. Ó, quem tem uma geladeira aí que pode doar, tem uma pessoa precisando de uma geladeira aí. Ainda me lembro até onde eu fui levar essa geladeira. Cheguei lá, procurei a mulher. É aqui que mora fulano de tal? O que você quer com ela? Irmão, eu tomei um susto, irmão. Meu amigo o quê? Abri logo a porta do caminhão, irmão. Era um caminhão, um baú, Mercedes 608. Abri a porta do caminhão, é que eu soube que ela não tem geladeira, eu vim trazer essa geladeira. Ah, ela é minha esposa. Irmão, o cara quase tirou a geladeira sozinho dentro do caminhão. E o cara me abraçava: vem um dia aqui com calma, e que não sei o que, almoça com a gente. Irmão, mas mudou totalmente. É aquele doce com ditado de sal, né? E sofá, fogão, o povo doava mesmo, sabe? Mas depois dessa campanha, eles prosperaram tanto que eles tinham para dar. Porque um tratado não é com pastor morto, mas com Deus. Se você quebrar, você não quebrou comigo, você quebrou com Deus. Ah, pastor, não deu, sabe? Irmão, tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Tudo é com Deus. Amém? Então, se for do seu interesse, você vai vir aqui, até você que está desempregado, pastor, estou desempregado, ou está trabalhando, o que você ganha não é o suficiente, você está ganhando. E Deus sabe como é que faz as coisas. Amém? Aí você vem, olha o que ele falou. O que ele falou? E de tudo quanto, como é que é? E de tudo quanto me deres, ó, não tem uma vírgula de erro, ele está falando: certamente te darei o dízimo. Eu vou dar a 10ª parte daquilo que eu consegui. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente acha que vai fazer falta. Você não tem ideia do que eu estou falando. Você acha que vai fazer falta? Não, vai fazer falta, não sei o quê. Mas bem-aventurado, o que significa a palavra bem-aventurado? Feliz. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E quem falou isso foi Jesus.
O Sérgio deu um corte tão bonito no cabelo que eu falei, quem é aquele rapaz? Aí quando ele virou lá, eu falei, olha, e eu enxergo bem. Ele me olhando de cantinho. É para ver se eu vou sentar lá perto da Janaína. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa implicância é de anos. Vamos lá para Lucas 19. Então, você viu que Jacó decidiu o quê? Mudar. O erro incomoda. Você sabia que o erro chega uma hora que você vai se sentir incomodado? Só se você for uma pessoa doente. É ou não é verdade? O erro vai te incomodando, Gente, eu tenho que parar com isso. Uma pessoa que mente direto. Todo mundo fulano, tu mentiu para mim, hein? Tu não falou que era assim, assim? Eu fui lá, totalmente. A sua cara fica como? Você tem ideia de ninguém mais confiar em você? Ninguém mais confia em você. Fulano, mente. Ah, irmão, isso é dolorido, hein? É ou não é verdade? E outra coisa é você conhecer a sua infidelidade, mas você tem um dominador que não deixa você ser fiel. Isso é horrível. É aquele demônio que não deixa você ser fiel. É Lucas mesmo, vamos lá. É Lucas mesmo, deixa eu ver. É Lucas 5. Você vai ver que o erro, ele incomoda. Ele diz, eu tenho que mudar, eu tenho que acabar com isso. É Lucas 19 mesmo. Acharam, pessoal? Todo mundo? Olha, presta atenção. Está ouvindo bem o que eu estou falando? Sim ou não? Tem amigos seus, amigas suas, que sabem que você é cristão. Porque você já foi à festa de 15 anos, você já foi a casamentos, você já foi à praia, você já foi para o sítio, piquenique, e eles perceberam que você não bebe, entendeu? Que você não bebe, o seu comportamento é outro, você tem um pouco de timidez para exibir seu corpo. Um calor desse, fulano, não botar um fio dental não para mim. O que acontece? E o homem também, né? Fulano, mulher mudão desse, um calor desse, você não consegue ficar de sunga. Não estou dizendo, estão me ouvindo bem? Eu não estou dizendo que é pecado. O que eu quero dizer é que o pecado incomoda, o erro incomoda. Aí você fica desajeitado, você não consegue mais se ajeitar com o pecado.
E aí entra uma curiosidade na pessoa. Ele é assim ou ela é assim? Eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Que Deus é esse? Como que é Ele? Você está entendendo? Como é que é a igreja dele? Como é a igreja dela? Deixa ela andar, deixa ela andar. Está entendendo? Sim ou não? O Zaqueu foi assim. Ele estava incomodado. Quem é esse Jesus? Como que é esse Jesus? Uma pessoa que mente, joga praga, xinga, ela não conhece Jesus ainda. Porque quando você conhece Jesus, Ele está dentro de você, Ele te trava. O demônio bota um palavrão na tua boca, você não solta, não vai de jeito nenhum. Porque as suas cordas vocais é para louvar a Deus, falar a verdade. Glória a Deus. Então o Jesus que está dentro de você, Ele te trava. Às vezes você vê a pessoa, vai para isso, vai para aquilo, não sei para onde. Gente, essa pessoa fez uma faculdade enorme de palavrão. Palavrão que eu nunca ouvi. Então, o Zaqueu, vamos lá, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico, mas o dinheiro dele já não chamava mais a atenção dele. É tão gostoso quando isso acontece. O que estava chamando a atenção dele, e ele tinha curiosidade, eu preciso saber, eu preciso conhecer, era Jesus. Ele que está pensando na loteria, né? Poxa, se eu ganhasse esses milhões aí, você ia continuar sendo a mesma pessoa. Ah, pastor Mota, mas se eu ganho 200 milhões e morre, vai para o inferno, ou vai para o lado que arde com fogo e enxofre. Seu dinheiro não vai te livrar dessa sentença. Só Jesus. É loucura. E o Zaqueu, ele era um homem ganancioso. Ele era cobrador de impostos, devia fazer até alguma agiotagem. Desonesto. Mas olha o que aconteceu. Versículo 3. E procurava ver quem era o quê? Irmão, tem muita gente rica procurando saber quem é Jesus. É que algumas igrejas, elas têm medo de entrar. E tem coisas que a fama misericórdia. Não. Mas tem curiosidade. Aqui, nós somos uma igreja pobre, nós não somos uma igreja rica. A nossa riqueza aqui é Jesus. Mas tem gente doida para conhecer esse lugar aqui? Tem gente que um dia eu vou lá. Gente daqui de perto, gente de longe. Um dia eu vou lá. Aquele pregador lá, ele fala umas coisas que não tem sentido. Eu pesquisei e descobri a verdade que ele está falando. E se eu for lá, eu sei que Deus vai usar ele, vai mudar a minha história. Tem gente pensando assim, que nem eu nem você sabemos, mas Deus sabe. Mas e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Por quê? Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A multidão te atrapalha. A multidão vai dizer que dízimo é coisa do Antigo Testamento, e hoje não precisa passar pelas águas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cada um fala uma besteira, não a verdade.
Lembra de Teudas? Ele fez 400 homens acreditar nele, depois ele foi fulminado. Os 400 homens foram dispersos. Eles não se convertem, não se salvam e não querem que você se salve. O perigo da multidão é esse. E Zaqueu, de pequena estatura, pouquinho conhecimento, mas ele queria saber a verdade. Eu quero ouvir da boca desse Jesus. Olha aí. Então, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Era uma árvore, pastor. Simbolicamente sim, figueira brava. Eu subi muita figueira brava querendo a ajuda de Deus. Como é que era a figueira lá? Tinha muitos galhos? Tinha. Pombagira, Xangô. Eu acendia a vela pensando que eles iam falar com Deus para mim. São figueira brava. Entendeu? Eu tinha um monte de coisa. Guia, patuá, patué, tudo. Mas, e quando... Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oi. Desce, abaixa o nariz, isso é rápido, que me convém pousar na tua casa. Eu quero entrar lá, eu quero ver como é que é. Deus não está procurando casa de crente para entrar. Ele quer a casa que o diabo está morando lá, está fazendo o filho bater no pai, a mãe botar veneno para a filha. É nessa casa que ele quer entrar. E o cara não está se aguentando mais de tanto cheirar, de tanto fumar, de tanto assaltar. Jesus quer entrar nessa casa, ele quer mudar essa história. Porque não foi o diabo que fez aquele homem ou aquela mulher. Aquele homem ou aquela mulher é criatura de Deus, e Deus quer o que é dele. Amém? 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com muita alegria. Mas ele obedeceu, ele desceu. Amém? E aí você vê, você já desceu? Vamos lá. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como é que pode? Eu vi o pastor Mota, na casa daquela mulher, dizem que ela se vende, né? O pastor Mota estava lá. É por isso que eu não vou na igreja dele. E aí, eu vi ele passar com fulana no carro, misericórdia. Sabe aquele que cheira, fuma e vem? Sei. O pastor Mota estava no maior bate-papo com ele. Você precisa se converter, né? E aí, irmão? E aí? Imaginou se a minha amizade fosse só pastor, só crente? O que eu estou fazendo para Deus? Mas, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha aí, irmão. Começou a surgir nele o amor ao próximo. É o que está faltando hoje. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
Se eu peguei um, eu vou dar 4 vezes mais para ele. Irmão, Jesus entrou não só na casa de Zaqueu, entrou em Zaqueu. Aí você imagina quem não consegue ajudar o próximo, não consegue dizimar. Jesus não entrou em você aí. Você é só da igreja. E você está vivendo, no mínimo, está igual carro velho, está na reserva. O tanque podia estar cheio, mas Deus não consegue entrar em você, você não consegue perdoar, você não consegue tratar as pessoas bem. Você quer ver a presença de um demônio quando a pessoa só pensa em dormir. Você já viu isso na Bíblia? Hoje eu estava conversando com a minha esposa de manhã, estava falando, gente, a vida é tão boa que não dá para dormir, a gente tem que ver a vida passar. Tanta coisa gostosa. É ou não é verdade? Oh, meu Deus, é maravilhoso. Eu falei para ela hoje, eu sou dum para descansar o corpo, mas eu prefiro estar acordado, nem sonha não, é a minha preferência. Mas, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação nesta casa, o amor ao dinheiro acabou. Aí disse, então, hoje veio a salvação nesta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tomara que Jesus entre na sua casa. Amém? Vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Aí você vai ver que quando você vive na palavra dele, as coisas mudam. Mas quando você vive de carona, fica difícil. A palavra dele, tudo muda. É como esse copinho de água que eu estou entregando aqui aos domingos. Gente, a Carla me contou um testemunho aqui chorando. Pastor, isso não é brincadeira não, isso é sério. Eu tomei esse copo de água, falei com Deus que eu queria, pastor, aconteceu melhor do que eu esperava. Ela contou para você? Não. Até falei que ela precisa gravar esse testemunho. Que tem coisa, entenda bem, que não muda. Você sabe qual é o problema? Sabe onde está o problema? No seu coração, na sua maneira de entender, só isso. É igual o pecado. Você pecou, pequei, confessou para Deus, confessei. Olha, vou falar uma coisa para o senhor, pastor. É muito bom, mas qual é o salário do pecado? Você está brincando. Eu estou numa situação que eu vigio até meus pensamentos. Porque eu sei que tudo que eu vejo, Deus está vendo. Ele já viu primeiro. Quando eu recebo uma mulher dentro de mim, Jesus, que é isso, irmão? Ele está dentro de mim, irmão. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Quando eu acho que o fulano de tal pode mudar a minha vida, me dar melhor do que Deus me dá, Deus resolve aí que eu estou fora. Você está entendendo? Parece lá o fulano, Mota, faz para mim que eu vou te dar X, não sei o que, Deus está só. Não vai, irmão. Você até pode pegar, mas depois, ó,
evapora que você nem sabe onde gastou, porque Deus não está nesse negócio. Deus não joga sujo, com Deus é limpo. Amém? E Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Uma pessoa que vai prosperar disparadamente são dizimistas. Um dizimista fiel, você não encontra passando necessidade. Tem sempre uma saída para essa pessoa. Gente, como é que essa pessoa vive assim? Como é que consegue? Fidelidade a Deus. O que ele falou? Os que me honram. Outra coisa, até eu estava conversando com um amigo aqui, rapidinho, por causa do horário, hoje eu prometi terminar 3 horas. Olha, Provérbios 3. Prometi terminar 3 horas por causa do sol. A Magda ainda falou assim, não dá para ir mais tarde um pouquinho, não? Não, mano, não. Aí a Clara falou assim, cala a boca, te dou na cara, hein? Achou o Provérbios 3? Gente, lê isso aqui com carinho. Com carinho. Achou aí? Vamos no versículo 7. Olha, você quer prosperar? Quero. Preste atenção nisso. Ele está dizendo assim, não sejais sábio aonde? A teus próprios olhos. E você está numa... Não, eu dei um jeitinho, então você está sendo sábio a teus próprios olhos. Deus não está concordando com isso. Tá? Não sejais sábio a teus próprios olhos. É para você fazer o quê? O que ele está mandando fazer? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso não é legal, não faça, porque Deus não está aí, não. 8. Isso será remédio para o teu umbigo. Você sabe que o feto se alimenta pelo umbigo, né? E medula para os teus ossos. 9. O que ele diz? Honra o Senhor. Gente, o Senhor. Não é o Senhor Mota, o Senhor da padaria, o Senhor do mercado, não. Senhor Deus. Honra o Senhor com a tua. Você olha a fazenda assim, ó. Tudo aqui é a mão de Deus. Amém? E com que? As primícias do restante da tua renda. Toda a tua renda. É o bruto. Você vai lá, fez os cálculos, deu X. Bom, X aqui é de Deus. O diabo, não, paga tudo, depois você tira de Deus. Irmão, isso você faz com o teu cachorro, isso você faz com o teu gato, com o porco. Não é isso? Você acaba de comer esse restinho aqui, vou dar tudo. É o que você está fazendo com Deus. Por isso a sua prosperidade é muito mínima. Num aniversário, você depois que canta o parabéns, todo mundo fica de olho no primeiro pedaço do bolo. Você já viu isso? Senhora, para onde vai o primeiro pedaço do bolo? Exatamente. E o Senhor falou para amar Ele acima de todas as coisas. Uma vez o meu pastor disse assim, Mota, estava particular nós dois, cadê seu contra-cheque, irmão? Aí peguei o contra-cheque, pastor Marcos, se o senhor estiver assistindo isso aí, o senhor deve lembrar. Aí eu dei o contra-cheque na mão dele, ele olhou, irmão, da onde você tira o dízimo aqui? Eu falei, daqui do líquido. Então, irmão, está errado, está roubando a Deus, é do bruto. Irmão, eu fiquei com uma vergonha. Falei, Jesus, há tanto tempo que eu venho me roubando. Por isso que era uma batalha. Era uma batalha. Eu só vim ter uma geladeira, já pai de 4 filhos, fora os outros que eu criava, aqui em Nova Iguaçu. Eu nunca tive uma geladeira. E eu era dizimista, fiel, mas roubando a Deus. Outra coisa, perguntaram, o Senhor perguntou,
eles perguntaram para Deus: em que te roubamos? E Deus falou qual é, aonde quer. Porque tem o dízimo e tem a oferta. Ele não quer tirar tudo que é seu, não. Isso só vai fazer somar na sua vida. É você que vai prosperar. Deus não precisa disso, não. Quem precisa é eu e você. Que aqui tudo se paga. Paga a energia elétrica, paga a água. Agora vem a lenhada de impostos aí, PVA, uma porção de coisa que o povo vai ter que pagar. Hein? Vem material escolar. Criançada vai para o colégio, tem que comprar caderno, tem que lápis de cor, né? E aí? Como é que prospera sem dar a Deus o que é de Deus? Aí diz: não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, do Novo também. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram a respeito de alguma coisa da prosperidade. E Jesus disse: deixa eu ver essa moeda aí. Qual a foto, qual a esfinge que está aí nessa moeda aí? Se é de César, então dá a César o que é de César. E o que é de Deus? E aí? Não é fácil. Se alguém me disser: pastor Mota, dizimar é maior, faz mentira. O diabo não quer que você faça isso, porque isso prejudica a fortaleza dele. Quantos que fumavam, cheiravam, matavam e hoje são pastores, hoje são cristãos? Quantos? E por que se converteram? Pelo dinheiro? Não, porque tinha uma igreja com a porta aberta. Deu para você entender? É isso, meu irmão. Você vai pegar o copo d'água aqui comigo, tá? Depois da ceia, vai pegar um copo d'água para você beber comigo. Agora, se vocês trouxeram alguma coisa que seja do Senhor, vocês não são obrigados, tá bom? Vocês podem trazer aqui da frente, que nós vamos orar, vamos cear, vamos acelerar, que o sol está esquentando aí, né? E a caminhada é longa. A Sheila ainda vai lá para Nova York com o Luizão. E glória a Deus, né, reverendo? Falei, né, reverendo? A idade vai passando, a gente fica bem. Aninha, meu bruto, Deus te abençoe. Olha, você teve uma renovada mulher. Já te falaram isso? Já. Né, Clarinha? A Clarinha. É meu neto. A Clarinha, parece que tem 15 anos, né? Você tá muito bonito. Estou falando você. E tem gente que me perguntando por você na rua, tá? Isso, minha foto. Falei você? Albira, 13 anos. Aí, ó. Glória a Deus. Olha, primeiro você pega o pão, depois você pega o cálice. Quando você pega o pão e o cálice, você já fecha os seus olhinhos e vai confessar para Deus coisa que só Ele pode ouvir, tá? Não é para a pessoa que está do teu lado ouvir, não. Não é para a pessoa que está do teu lado ouvir, não, a sua confissão. Você sabe onde errou essa semana ou esse mês, não sei. Você tem que falar para Deus: Senhor, eu errei mesmo. É coisa até que eu sabia que era errado, mas eu não tive força, fui lá e fiz. E agora eu estou pedindo ao Senhor: não me deixe mais cair em tentação. E Deus vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Amém? Então você já vai pegando a ceia, já vai ficando de pé. Outro já vai trazer as águas para deixar aqui, ó, a caixa de água, tá? Em nome de Jesus. É coisa séria, é coisa forte, né? Isso. Graças a Deus. Aí já fecha os seus olhos, já vai falando com Deus, irmão. Senhor,
Senhor, há momentos é verdade. Senhor, há momentos é verdade que a gente tem vontade. Tem vontade de deixar tudo e fugir. De deixar tudo e fugir. E muitos vão morrendo nesta vida. Vão morrendo nesta vida, sem esperança, sem guarida, sem esperança e sem guarida. Eu, porém, confio em ti. Eu, porém, confio em ti, Senhor. A minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Oh Pai, estamos na tua presença e nós já perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Estamos tirando a culpa dessa pessoa, Pai. Estamos abençoando essas pessoas. Ah, Senhor, elas têm que prosperar, elas têm que crescer, elas têm que alcançar o milagre que elas precisam, Pai. Esse sufoco tem que acabar da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Como nós pedimos também para o Senhor nos perdoar todo o pecado, Deus, tudo aquilo que fomos contra a tua palavra, que o Senhor nos perdoa. E agora, Senhor, nós levantamos o pão e pedimos para transformar esse pão no seu corpo, Senhor. Onde, meu Pai, quando a pessoa comer da tua carne, essa pessoa receberá vida, essa pessoa receberá força, e isso é em nome de Jesus. Coma do pão. Isso, coma do pão. Oh, glória a Deus, aleluia. Levanta o cálice. Pai, transforma esse cálice no teu sangue. Onde, meu Deus, quando essa pessoa beber esse cálice, o Senhor falou que o teu sangue é vida. E foi a vida que o Senhor deu por nós, o teu sangue. Então transforma, Pai, no teu sangue esse cálice. E eu autorizo, beba do cálice em nome de Jesus. Libere os teus anjos para entrar lá onde ela está, Pai.
seja